Acordo adia a votação do veto do governador à isenção de ICMS para bares, restaurantes e outros produtos. Tribunal de Contas do Estado suspende edital de alargamento da faixa de areia das praias de Jurerê e Ingleses, em Florianópolis. Prefeito de Chapecó, João Rodrigues, anuncia que fica na prefeitura e desiste de ser candidato ao governo do estado em outubro. Operação do GAECO prende o prefeito e o vice-prefeito de Canoinhas, no norte do estado. E veja também, nossos repórteres mostram o que é o terrorismo alimentar, prática que tem se tornado cada vez mais frequente e preocupante. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com o adiamento da votação na Assembleia Legislativa do veto do governador Carlos Moisés à isenção de ICMS para bares e restaurantes, além de outros produtos. A repórter Ana Cristina Machado esteve na Assembleia Legislativa e traz as informações agora na reportagem. A votação do veto do governador Carlos Moisés, que deveria ter começado às 4 horas da tarde, foi adiada. A maioria dos líderes partidários assinou um requerimento pedindo o adiamento da votação. Com isso, o presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, transferiu a apreciação do veto sem data definida. A discussão sobre a derrubada ou não do veto do governador Carlos Moisés em relação à redução do ICMS aqui em Santa Catarina vai continuar aqui na Alesc. A votação, que estava prevista para acontecer nesta terça-feira, foi adiada mais uma vez. De acordo com o líder do governo, deputado José Milton Schaefer, alguns pontos ainda precisam ser discutidos. São 5 itens muito diferentes que vai do leite, que vai da farinha de trigo até o IPVA, passando também por bebidas alcoólicas. Então são projetos muito diferentes que têm causado muitas dúvidas também nos deputados estaduais aqui da casa. O projeto de lei vetado pelo governador reduz o ICMS para produtos comercializados por bares e restaurantes, farinha de trigo e leite. A alíquota atual para o setor gastronômico é de 7% nos alimentos e 25% nas bebidas quentes. Se a redução for aprovada, o imposto vai ser reduzido para 3,2%, o que igualaria o imposto em Santa Catarina ao cobrado no Paraná. O presidente da Assembleia Legislativa afirma que há pontos que precisam ser analisados de maneira diferente pelos parlamentares. Na votação de hoje, ninguém ganhava. Ninguém seria vencedor. Se nós derrubássemos o veto do governo, a ADI já estava pronta para ingressar na justiça. A intenção de protelar é para ir buscar um entendimento. Não está envolvendo só a questão das bebidas. Está envolvendo o leite, está envolvendo a farinha de trigo. Para os representantes do setor de bares e restaurantes, o sentimento sobre o adiamento é de decepção. Nós tínhamos expectativa que os deputados sensíveis a essa pauta, sensíveis à dificuldade do consumidor, decidissem a favor do seu eleitor, decidissem a favor do consumidor, corrigindo essa desigualdade tributária. As pessoas estão mostrando a sua indignação, São trabalhadores que estão aqui, são empresários. É um desrespeito, porque nós buscamos o diálogo com o governo. O deputado João Amin afirma que essa decisão não representa todos os deputados e que é prejudicial para a população. O problema é que em 5 meses não houve acordo e apenas uma parte não concorda com um possível acordo. É pegar no contrapé, pegar desprevenido todo um setor que se mobilizou, deixou os seus negócios, largou os seus negócios para estar aqui conversando com os deputados de uma maneira transparente, olhando no olho, tentando convencer quem ainda está indeciso, mas que seja votado e seja anunciado quando vai votar com transparência e com antecedência, para que esse pessoal todo que estava aqui hoje possa vir novamente aqui na Assembleia. O tema deve voltar a ser discutido e votado no plenário da Assembleia em até 10 sessões. Para falar deste assunto aqui no Band Cidade comigo, o Roberto Azevedo. Roberto, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, esse adiamento aí foi uma estratégia? O que isso revela exatamente? Fragilidade na base do governo. Porque se o governo tivesse convicção que tinha os votos para manter o veto, não teria adiado. Mas tudo o que se falou nessa reportagem é verdade. Da palavra do deputado João Amin até a palavra do presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa. É evidente que tem prejuízo para alguém.
Só que você centralizar todo esse assunto importante apenas na questão dos alimentos e das bebidas quentes produz uma distorção enorme. Porque você não inclui nesses alimentos a questão da farinha de trigo, que também está embutida ali, e do leite de caixinha. Estranhamente, os produtores de leite não quiseram os 12% acenados pelo governo. Querem 17%. Por quê? O produto empacotado em caixinha concorre com o produto in natura. Esta é a questão. Mas também há outro aspecto a ser desenvolvido. Há também a questão do imposto sobre transferência de bens, que está embutido ali, é um jabuti, colocaram lá em cima da árvore. Ninguém fala nesse assunto, está no mesmo projeto. São esses pontos que têm que ser resolvidos. Farinha de trigo dá impacto na produção do pão. É outro problema para a população que já enfrenta dificuldades com a inflação. Mas, como eu disse, é um assunto que tem que ser bem equacionado. Mas, infelizmente, está demorando muito. Bem disse o deputado, 5 meses para resolver a questão é porque você não tem maioria ou não tem convicção. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto. Criciúma, no sul do estado, foi a única cidade brasileira a ganhar o nível máximo em excelência em gestão pelo governo federal. A Prefeitura de Criciúma obteve a pontuação Bronze 4, que é a nota máxima na alimentação da plataforma Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União, do Governo Federal. O modelo tem a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e qualidade em gestão. Entre os municípios que finalizaram a avaliação, Criciúma foi o único do país a obter o nível máximo de gestão. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu os editais de licitação para o alargamento da faixa de areia das praias de Jurerê e de Ingleses, no norte da ilha, aqui na capital. A decisão foi do conselheiro César Filomeno Fontes. Os editais teriam as propostas abertas nesta terça-feira e na próxima sexta-feira. De acordo com a Diretoria de Controle de Licitações e Contratações do Tribunal, os editais apontam sobrepreço na mobilização da draga a ser usada na obra. O valor total orçado para a mobilização e a desmobilização do equipamento foi previamente estimado em R$ 6.300.000. Só que para o TCE, ajustes nos editais poderiam gerar uma economia de R$ 4.100.000 para os cofres públicos só com essa operação. Diante da decisão, o tribunal convocou um representante da Prefeitura para explicar os termos do edital e promover correções em até 30 dias. A obra vai alargar em 30 metros a faixa de areia em Jurerê e em 35 metros a faixa da areia do canto sul de Ingleses. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Joana Trepto. Boa noite, Joana. Olá, daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Essa semana que começou quente, né, com a queda do quarto ministro da Educação, Milton Ribeiro, que se demitiu ontem. A gente continua nesse assunto. A gente também fala sobre o novo presidente da Petrobras. E no cenário internacional, a gente fala sobre o avanço das negociações para cessar fogo depois de 34 dias de guerra. A Rússia prometeu diminuir ataques e a Ucrânia admitiu neutralidade militar e também ficar fora da OTAN. Um atentado em Israel deixou 6 mortos. É o terceiro ataque terrorista no país em uma semana. De volta aqui ao Brasil, a gente fala também sobre economia, geração de emprego com carteira assinada. Teve saldo positivo em fevereiro. Uma boa notícia para a gente. É já já o Jornal da Band, às 7h20, hein? De volta com o Roberto Azevedo comigo pra gente falar. Dá pra chamar de bomba, viu, Roberto? Essa decisão de João Rodrigues. Dá pra chamar, não é? É bombástica, sim. É bombástica, não é? A decisão de João Rodrigues, prefeito de Chapecó, de não concorrer à eleição para governo do estado em outubro. Qual é a análise? A análise principal é o seguinte: fracassou a estratégia. A estratégia de colocar João Rodrigues candidato ao governo, pré-candidato ao governo, era do deputado Júlio Garcia e do secretário da Casa Civil, que está demissionário, Heron Giordani, ambos do PSD. Ela era um contraponto à candidatura, ou à pré-candidatura, do ex-governador Raimundo Colombo ao governo e, ao mesmo tempo, buscava ganhar um espaço entre os conservadores bolsonaristas. Afinal de contas, o que João Rodrigues sempre defendeu a vida inteira dele, inclusive na vida pública, é muito mais que o discurso que o presidente da República faz. Ele é um bolsonarista raiz. E era isso que esta estratégia queria privilegiar. O problema é que o primeiro convite dele para Gia Loureiro, prefeito de Florianópolis, serviço do União Brasil, não deu certo.
tira o narco. Depois veio o Clésio Salvaro de Criciúma, do PSDB, também não aceitou. E ainda tem pendente a situação do grande empresário Luciano Hang, que vai provavelmente para o Progressistas e pode ser ou não candidato ao Senado. Sem a questão do vice, sem Salvaro, Jean Loureiro também já havia desistido, João Rodrigues ficou, como se diz no popular, sem pai nem mãe. Não vou entrar num projeto sozinho, abrindo mão de 2 anos e lá vai caquerada para ainda continuar à frente da Prefeitura de Chapecó, cidade que ele governa pela 3ª vez. É importante isso. Não dá para fazer aventura em eleição, mas teve muito projeto político que caiu na água. Lembra o que eu falei que tinha muita candidatura que em 31 de março ia virar abóbora à meia-noite? Essa estava no cálculo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O prefeito e o vice-prefeito de Canoinhas, no norte do estado, foram presos nesta terça-feira. As prisões são resultado da 7ª fase da Operação Pater Filium do CAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 6 de prisão temporária, além de 47 mandados de busca e apreensão nas cidades de Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Itaiópolis, Porto União, em Santa Catarina, e em Bituruna, no Paraná. As ordens foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado. A operação investiga crimes como organização criminosa, peculato, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, todos referentes a contratos de prestação de serviços nas áreas de educação e infraestrutura. Entre os presos estão o prefeito de Canoinhas, Beto Passos, do PSD, e o vice-prefeito Renato Pique, do PL. William Godoy, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, assumiu a prefeitura de forma interina. A prefeitura de Canoinhas informou que não vai se manifestar sobre o caso, que corre em segredo de justiça. Ao longo das 7 fases da Operação Pater Filium, o GAECO prendeu 2 prefeitos. Orildo Severnini, ex-prefeito de Major Vieira, foi preso no âmbito da operação em agosto de 2020. Orildo foi condenado a 57 anos de prisão e o filho dele, Marcos Severnini, também preso, a 41 anos de prisão. Em julho de 2021, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, também foi preso. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em Tubarão, no sul do estado, como parte da Operação Traceable, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam celulares, pendrives e HDs. A Operação Traceable apura o envolvimento de pessoas em ataques ao site do Tribunal de Contas do Ceará, além de ataques a sites de universidades da Ucrânia, atos pró-Rússia e sites do governo da Indonésia. Além de Santa Catarina, a operação cumpriu mandados no Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-282 em Xaxim, no oeste do estado. Foi por volta de 9 horas da manhã no trevo de acesso à comunidade da Vila Diadema. Uma carreta com placas de Anchieta tombou na rodovia e 2 carros com placas de Xaxim e Xanxerê não conseguiram parar a tempo e bateram na carreta. 3 pessoas que estavam no carro de Xanxerê ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Frei Bruno, em Xaxim. Já na BR-470, no limite entre as cidades de Indaial e Blumenau, um acidente com 2 carretas provocou a interdição da rodovia. Foi por volta de 6h30 da manhã. Uma carreta que transportava 5.000 litros de cola escolar de Nova Trento para Benedito Novo se deparou com outra carreta que havia invadido a pista contrária. Mesmo após tentar evitar o acidente, houve a batida. A carga de cola se espalhou na pista, o que provocou a interdição que durou cerca de 5 horas. A rodovia só foi liberada por volta do meio-dia. Um dos motoristas ficou preso às ferragens, foi desencarcerado e levado para o hospital. O outro motorista teve apenas ferimentos leves. Em Florianópolis, um incêndio na manhã de hoje atingiu uma lanchonete no bairro Pantanal. No local funciona uma hamburgueria. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e a perícia vai apontar onde o fogo começou. A hamburgueria está no mesmo terreno, no mesmo local, onde funciona um posto de combustíveis. O incêndio não atingiu as demais lojas e nem o posto. Uma nova frente fria avança por Santa Catarina nesta quarta-feira e traz instabilidade para o tempo. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quarta-feira vai ser instável, com pancadas de chuva e temporais localizados ao longo do dia a partir do oeste e do sul do estado. Essa condição atinge as demais regiões durante a tarde.
As temperaturas vão estar elevadas e diminuem no fim do dia com a chegada de uma massa de ar frio, a primeira do outono. Em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 32. Em Lages, 14 graus de mínima e 23 de máxima. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Luto na imprensa catarinense. Foi velado hoje no cemitério Jardim da Paz, na capital, o corpo de Fernando Linhares da Silva, um dos grandes nomes do jornalismo de Santa Catarina, que morreu nesta terça-feira. Fernando Linhares da Silva fez história nas rádios CBN, Guarujá, Diário da Manhã, Jornal A Verdade e Nereu Ramos. Porque o nosso narrador na Rádio Guarujá ele levou um choque no ouvido. Isso é até interessante. Ele levou um choque e ia caindo da cabine. E o cara segurou do lado, segurou. E ele só quero mais transmitir. E eu passei a transmitir o futebol a partir dali. E não parei mais. Foram 50 anos dedicados à carreira de jornalista. Morreu aos 87 anos em Florianópolis, no Hospital de Caridade, nesta terça-feira, 29 de março. Linhares foi apresentador esportivo pioneiro na TV Cultura de Florianópolis, editor de esportes do jornal A Gazeta de Florianópolis e correspondente da revista Placar. Foi um radialista honesto, principalmente, correto. A pessoa tem que ser correto, é o mínimo que pode ser, entendeu? Para fazer as coisas que tem que fazer. Eu era um cara assim, eu era um cara amigo das pessoas, eu era um cara que gostava de avançar no tempo, mas com conhecimento, lendo, vendo, essa coisa toda. Era ainda formado em Direito pela UFSC. Também fez carreira como procurador federal do INSS na capital. Foi ainda um dos fundadores da Associação Catarinense de Imprensa, tendo exercido a função de diretor. Fernando Linhares deixou a mulher, Maria de Lourdes, 6 filhos, entre eles o jornalista Fabiano Linhares, 10 netos, 1 bisneto, 3 genros e 2 noras. Diziam assim, o homem hoje em dia tem que ter um filho e tem que escrever um livro. Eu escrevi um livro e tenho 6 filhos. Aí exagerei. Fernando Linhares é um grande cara que eu tenho um orgulho de ser filho dele. Santa Catarina fechou o mês de fevereiro com a 4ª maior geração de vagas formais de trabalho. Isso de acordo com os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Eu tenho aqui os dados no telão, vamos a eles? Olha, em fevereiro o saldo foi de 28.848 vagas formais, carteira assinada, abertas. É o resultado de 149.055 admissões e 120.571 demissões. É uma alta de 1,25%. Esse resultado aqui foi o 4º melhor entre os estados brasileiros. Vamos ver o acumulado agora entre janeiro e fevereiro de 2021, já na tela para você, saldo positivo de 51.906 postos de trabalho formais no estado. É o resultado de 287.501 admissões, 235.595 demissões. É uma alta de 2,29%. Aí, neste resultado, Santa Catarina foi o 2º melhor estado do país, atrás apenas de São Paulo. Boa notícia para o emprego formal em Santa Catarina. Vamos ver por setores agora. Já está aqui na tela do Band Cidade o desempenho por setores. Quem liderou a geração de empregos em fevereiro com carteira assinada em Santa Catarina foi o setor de serviços, com mais de 16.100 postos de trabalho abertos, para ser mais preciso, 16.188 vagas com carteira assinada abertas em fevereiro. A indústria veio na sequência, mas com pouco menos da metade, não é? 7.079 postos abertos, a construção civil 3.415 vagas e o comércio que abriu 1.337 postos de trabalho formais no mês de fevereiro em Santa Catarina. A Prefeitura de Florianópolis lançou hoje um mutirão com castração de cães e gatos. As informações chegam agora com o repórter João Paulo Cardoso. É uma ação da Prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal. A expectativa é de que pelo menos 5.000 animais sejam castrados por meio desta unidade móvel, que vai até as comunidades identificadas antecipadamente pela DIBEA para fazer a cirurgia nos animais. A intenção é beneficiar principalmente localidades com grande volume de animais sob responsabilidade de tutores de baixa renda, que apresentam impossibilidade de levá-los até a sede da DIBEA.
É todo um trabalho que envolve, além da castração, conscientização, educação, para que a gente tenha animais mais bem cuidados e que as pessoas também compreendam que ter um animal é castrar e isso que é posse responsável e nós precisamos muito disso. Além da castração, todos os animais vão receber uma microchipagem de identificação. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. Agora, você já ouviu falar em terrorismo nutricional ou terrorismo alimentar? A repórter Ana Cristina Machado ouviu especialistas e mostra agora para você o que é essa prática, que tem se tornado cada vez mais comum, mas ao mesmo tempo cada vez mais preocupante. Veja. Dietas muito restritivas, corte definitivo de alimentos considerados vilões. Esse tipo de abordagem pode transformar um processo que deveria ser prazeroso em algo chamado de terrorismo alimentar. É uma expressão que define uma perspectiva que divide os alimentos entre bons, considerados saudáveis, e maus, aqueles que trazem implicações negativas para a saúde. A nutricionista Camila Nascimento afirma que quando o assunto é alimentação, o certo é manter o equilíbrio. Então, definir, não existe um alimento completamente bom nem totalmente ruim para a saúde. Eles podem sim fazer parte de uma alimentação saudável quando inseridos de uma forma equilibrada, dentro de uma rotina alimentar em que a gente priorize alimentos frescos, alimentos da estação, alimentos locais, minimamente processados, que a gente chama os alimentos in natura. De acordo com especialistas, uma alimentação saudável pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com a necessidade de cada um. Essas restrições excessivas ou preocupações intensas com a alimentação podem contribuir para o surgimento de transtornos alimentares e sentimentos que podem ser prejudiciais para a saúde mental do indivíduo. Principalmente essa questão de entender que tem uma tensão muito grande, um estresse em pensar em como eu vou me alimentar, um exagero nessa polarização entre o que é bom e o que é ruim, e aí isso tende a consumir muito emocionalmente e psicologicamente mesmo. Além disso, esse tipo de comportamento pode atrapalhar a vida social da pessoa, e existem alguns sinais de alerta. Tem como é a relação com a comida, como que eu vejo, o que isso significa para mim, que escolhas eu faço, tudo isso vai estar presente e não necessariamente vai ser um transtorno, mas pode gerar muita ansiedade, muito estresse, tensão, desconforto e um cansaço mental muito grande de pensar sobre as ações que você vai ter que tomar sempre diante da alimentação. A recomendação é sempre procurar um profissional para ter uma alimentação em equilíbrio. Você vê agora na sua tela imagens ao vivo de Florianópolis, capital de todos os catarinenses, 24 graus e a temperatura. Em destaque para você o tráfego nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Ponte Colombo Salles com um pouquinho mais de movimento na saída para a área continental de Florianópolis. Da Ponte Pedro Ivo, o tráfego bem tranquilo na entrada da ilha de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no YouTube da TV BV. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui, na sua tela, tá certo? Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto USC e 12h50 no USC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.